Paz do Senhor, meu querido. Um bom domingo para você, um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta manhã de domingo a gente possa mais uma vez compartilhar aqui junto com você da palavra de Deus, um tema relevante. Você aí no seu lar, nós aqui transmitindo essa lição maravilhosa para falar sobre família. Não tem tema mais importante do que família, né? Afinal de contas, todos nós vivemos em família, seja de laços sanguíneos ou de laços fraternos, nós vivemos em família. Então eu quero fazer aqui já de início uma oração, para que Deus venha nos abençoar, venha nos capacitar para passar essa lição, e que você aí na sua casa também seja abençoado. Feche os teus olhos. Meu Deus Pai, Deus de amor, Deus bendito, Deus eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã de domingo para falar do teu amor, da tua palavra, Pai. Que o Senhor venha visitar cada lar, cada família representada aqui. Que o Senhor possa, Pai, estender as tuas bênçãos, Pai, aleluia, e multiplicá-las na vida de cada um que está ouvindo. Que eles sejam abençoados nesta manhã, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Maravilha, meus irmãos. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor Marquel, a Sônia, todos que estão online aí, todos que estão assistindo a essa escola bíblica dominical, que aos domingos de manhã, desde que iniciou essa pandemia, nós iniciamos esse modelo de aula, e é interessante que ela fica gravada depois. Quem quiser assistir, não puder assistir ela completamente, pode assistir ela posteriormente. Bom dia, Daline, Deus abençoe também. Daline, minha prima ali em Santa, olha que bênção, está assistindo também conosco. Que Deus abençoe todos que estão aí participando. O tema da nossa lição hoje, a nossa lição de número 12. Aqui, edificando a família com temor e confiança no Senhor. Esse tema é extremamente importante, porque existem muitas formas de se formar uma família hoje, muitas maneiras de se formar uma família. Inclusive na sociedade pós-moderna que nós vivemos, existem vários tipos de famílias aceitas pela sociedade. Mas nós vamos aprender nesta manhã uma maneira, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, de se edificar a família, com temor e com confiança no Senhor. A maneira segundo a Bíblia nos ensina. E a base da nossa lição hoje, o nosso texto áureo, está lá no Salmo 128. Salmo 127 e Salmo 128 são dois salmos que fazem parte do grupo de cânticos dos degraus ou cânticos das peregrinações, que começa do Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Esses cânticos dos degraus ou cânticos das peregrinações eram os salmos que eram entoados pelo povo judeu quando eles se reuniam das suas diversas localidades e iam até Jerusalém nas festas principais que os judeus comemoravam, por exemplo, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, enfim, nas festividades tradicionais dos judeus, eles iam entoando esses cânticos, estes salmos, né, e eram salmos que ficavam gravados em seus corações. O Salmo 127 e o Salmo 128 são salmos que fazem parte desse grupo de cântico da peregrinação ou cântico dos degraus. Então, no texto áureo de hoje é: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado abençoado é aquele que teme ao Senhor. Abençoado é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Então, ele começa falando sobre bênçãos, sobre quem teme e quem anda segundo a vontade de Deus. A verdade aplicada de hoje: que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Então, nossas atitudes influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e o desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Os objetivos da lição de hoje é abordar os temas do Salmo 127 e 128, mostrar a importância de dependermos de Deus e apresentar os benefícios de se temer ao Senhor.
Nossos textos de referência se encontram lá no Salmo, uma parte do Salmo 127 e uma parte do Salmo 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então veja que o povo ia cantando, entoando estes salmos, e eram salmos que davam para eles esperança de bênçãos para aqueles que obedeciam à palavra do Senhor. O povo judeu é um povo que recebeu da parte de Deus diversas promessas, diversas alianças, e essas alianças sustentavam a esperança deles. Por exemplo, nós vemos a aliança abraâmica, quando Deus faz uma aliança com Abraão a respeito da posteridade de Abraão. Uma aliança irrevogável, uma aliança perpétua. Deus ratifica essa aliança em Isaac e em Jacó. Depois Deus faz uma outra aliança chamada de aliança palestina, que é a aliança que Deus faz com o povo de Israel lá no Egito. Depois que eles saem do Egito e estão no deserto. A aliança é feita lá no deserto através de Moisés. Deus promete também bênçãos para o povo, desde que o povo obedeça a palavra dele. Nós vemos também uma aliança feita com Davi, a respeito da posteridade de Davi, o reino na mão de Davi. Então esse povo, o povo de Israel, em todo o tempo da vida deles, eles aguardavam e aguardam até hoje essa esperança do cumprimento de todas essas promessas. Essas promessas estavam afirmadas em cima de alguns fatores. Eles esperavam uma terra para sempre. Eles esperavam um rei para sempre. Eles esperavam um trono para sempre. Eles esperavam um povo para sempre. Eles esperavam um reino para sempre. Então essa expectativa do povo de Israel em cima dessas promessas, dessas alianças que foram feitas, eles cantavam e entoavam esses cânticos de peregrinação, mesmo às vezes em meio a dificuldades, na certeza de que haveria um momento, né, em que eles alcançariam essa vitória plena. E esse texto específico, Salmo 127 e 128, fala sobre bênçãos para aqueles que temem ao Senhor, relacionadas à família, relacionadas a lar, relacionadas a relacionamento familiar, dentro de um modelo familiar instituído por Deus. Então o Salmo 127 e 128 leva-nos à reflexão quanto à necessidade não só de reverenciarmos a Deus e ficarmos sob sua dependência, bem como reconhecermos a ação do Senhor em prol dos seus filhos. Nós vamos começar aqui no tópico 1, destacando a relevância de confiarmos e temermos a Deus, bem como a realidade da nossa dependência que nós temos dele. Ou seja, sem contudo eximirmos, ou seja, sem tirar nos de lado da nossa responsabilidade que temos de cumprir a nossa parte. Então as bênçãos do Senhor estão disponíveis para nós, mas nós temos uma parte a cumprir. O cântico da peregrinação, como eu disse aqui já anteriormente, acontecia por ocasião das festas. Os peregrinos iam até Jerusalém cantando as canções prescritas no Salmo 120 até o 134. Essas canções animavam o povo nas suas peregrinações, encorajavam os peregrinos para que eles continuassem a sua caminhada. Então esses salmos lembravam-nos da aliança que o povo tinha com Deus. Israel glorificava os benefícios e o agir de Deus. Se nós espiritualizarmos esses salmos, nós vamos entender o quanto é
importante nós andarmos e entendermos que nós somos peregrinos nessa terra, que todas as coisas nessa terra são de certa forma passageiras e nós podemos gozar delas, podemos aproveitar delas, né? Faz parte da nossa vida aqui também, usufruir das bênçãos que o Senhor proporciona para nós aqui nessa terra, mas ao mesmo tempo também olhar para aquelas que estão preparadas para nós no futuro. A respeito das bênçãos nessa terra, está a bênção também que se refere ao aspecto familiar, a família. Então estes salmos refletem para nós princípios bíblicos que, se forem aplicados a todos nós que estamos em Cristo, vão contribuir muito para a nossa vida cristã nesse mundo, até que a gente chegue ao final da nossa peregrinação. Então são dicas, são pérolas preciosas que nós podemos agregar no nosso conhecimento, na nossa maneira de viver, para ter uma vida melhor, para ter uma vida em família melhor, para criarmos relacionamentos mais sustentáveis, mais duradouros, mais fortalecidos, mais alicerçados. A palavra de Deus nos dá isso. A provisão divina, lá no Salmo 127, trata da dependência de Deus. Os assuntos abordados no Salmo 127 giram em torno da vida doméstica. Vamos ler novamente aqui o Salmo 127, é um salmo curto, tem 5 versículos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então este salmo retrata muito bem para nós a importância da provisão divina na família. Se o Senhor não fizer por nós não vamos conseguir fazer sozinho. É isso que retrata no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Imagina que se todos os nossos esforços foram feitos dentro da nossa capacidade para nós criarmos um lar equilibrado, se o Senhor não estiver nesse lar, se não houver a presença de Deus nesse lar, nós vamos trabalhar em vão. Porque para ter equilíbrio nas nossas vidas, não basta só ter um equilíbrio material, não basta só ter um equilíbrio financeiro, físico, não é só a saúde que vai nos sustentar, não é só o dinheiro que vai nos sustentar. A nossa vida ela é feita de uma vida física, material, terrena, mas também tem a vida espiritual. Então às vezes a pessoa tem as coisas da terra e ela conquista pelo trabalho e tudo mais, mas ela não tem a alma dela não está tranquila, não está em paz. Por quê? Porque falta um relacionamento espiritual. E esse relacionamento espiritual, pleno, genuíno, só é feito através da relação criador e criatura, da relação Deus e nós, Deus e o homem, através da figura de Jesus Cristo, que é o intermediador entre Deus e os homens. Então, para se ter uma vida plena, perfeita, um lar edificado em segurança, é somente através do Senhor, somente através da execução da obra de Deus. Tudo que nós fazemos por nós mesmos não alcança um nível de segurança, não alcança um nível de estabilidade. Se o Senhor estiver na casa, se o Senhor edificar a casa, se o Senhor edificar o relacionamento, se o Senhor edificar a família, se o teu casamento estiver sendo edificado em Deus, em Cristo, então você vai ser abençoado. E entenda uma coisa, quando nós falamos sobre bênçãos, sobre o Senhor cuidar, isso não exime ou não retira as lutas que sobrevêm no dia a dia. Lutas estas que servem também para nos provar, para nos moldar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para aumentar nossa fé, para nos dar maior esperança. Então as lutas fazem parte da nossa vida. Mas importante é que quando essas lutas venham, quando o vento, a tempestade das dificuldades relacionais aconteçam no lar,
Se um momento difícil, como um momento desse de pandemia, o marido perdeu o emprego, está vindo para casa, está ali desesperado, em tristeza, em angústia, se não houver paz nessa casa, se a esposa não temer a Deus, não entender, não tiver compreensão de que Deus cuida de tudo, vai começar a ter problema no relacionamento familiar. Então é isso que Deus faz na casa, é por isso que a presença de Deus é importante no lar, para trazer segurança, para trazer esperança, para trazer confiança, para trazer fé, para saber que Deus cuida de todas as coisas. Um lar que tem a presença de Deus, no momento do vendaval, no momento da tempestade, no momento da turbulência, no momento do medo, no momento do pânico, no momento do temor, no momento da dor, no momento da lágrima, um lar estruturado no Senhor tem esperança, tem confiança, tem certeza de vitória, porque nós sabemos que Deus sempre tem o melhor para nós, independente do momento, da fase, do tempo que nós estejamos passando. Deus sempre tem o melhor para nós, e é isso que o Salmo está falando, sobre a provisão divina para aqueles que estão alicerçados no Senhor, para os lares que estão alicerçados no Senhor. Então edifique a tua casa em Deus. Não edifique a tua casa na tua própria sabedoria, não edifique a tua casa no potencial que você tem para se empregar, para ganhar bem. Não edifique a tua casa somente nos teus sonhos materiais, achando que podendo dar uma escola paga para os seus filhos, se você tiver condição de dar uma casa muito boa, tudo isso vai manter você numa estrutura de harmonia perpétua, não. Porque essas coisas são passageiras. Uma tempestade pode levar isso embora. Um vento, uma dificuldade, uma crise financeira pode levar isso embora. Tudo isso aí vai esvaecer, porque não tem alicerce sólido. Um alicerce sólido só é criado, só se constitui com a presença de Deus. Traga Deus para a sua família. Traga Deus para a sua casa. Traga Deus para os seus relacionamentos, para que eles sejam duradouros, para que eles sejam perpétuos, para que eles sejam fortalecidos, para que mesmo em meio à tempestade, que você possa ter um relacionamento saudável. É isso que o Salmo nos ensina. Provisão vem da parte de Deus. Então ele fala sobre a provisão, sobre a presença de Deus na vida doméstica, para aqueles que o servem, e também ele fala sobre as alianças. O Salmo trata das famílias que têm aliança com o Senhor, destacando a integridade das alianças, o relacionamento entre pai e filhos e o resultado desse relacionamento, que fala que os filhos são herança do Senhor, fala que é inútil correr atrás de todas as coisas, levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. É inútil, irmãos. É importante nós entendermos esse versículo, que a Bíblia não está dizendo que não é para nós trabalharmos, muito pelo contrário. Você tem que trabalhar. A Bíblia dá várias advertências nesse sentido, inclusive comparando aquele que não trabalha, e dando o exemplo da formiga, dizendo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A Bíblia condena a preguiça. Ela apoia o trabalho, mas o que a Bíblia fala aqui é que não adianta você focar só trabalho. É um workaholic, minha vida é só trabalho, eu vou levantar de madrugada, vou chegar à noite em casa, vou trabalhar, vou trazer sustento para minha casa. Tá, e daí? Que tempo você vai ter para o teu filho? Que tempo você vai sentar com o teu filho e abrir a palavra de Deus e contar para ele as histórias da Bíblia, ou ler um livro com ele, ou assistir um filme com ele? Tudo na vida, meus irmãos, quando você tem a presença de Deus, ela é feita baseada em equilíbrio. Em equilíbrio. Então aqui nós estamos falando sobre a necessidade de ter um equilíbrio na vida. Não adianta sair desesperado. Por quê? Porque Deus dá aos seus na medida certa. Na medida certa. Nem mais e nem menos. Às vezes você fala, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Mas será que você precisa de tudo isso? Será que a felicidade que você acha que ela está nas coisas, ela não está nos momentos? Será que a felicidade que você corre atrás achando que ela está nos bens, ela está nas pessoas e nos momentos que você tem perdido o tempo de compartilhar? Correndo atrás das coisas. Então nós precisamos parar, analisar, refletir na nossa vida
e dosar a nossa vida. Trabalhar sim, é fundamental, mas temos que ter tempo também para a família, temos que ter tempo para os nossos filhos. Os filhos são heranças do Senhor. Filho, meus irmãos, não é peso. Como hoje em dia a gente vê muitas pessoas assim preocupadas. Nós vivemos numa sociedade que vem mudando aos poucos a sua estrutura familiar. Nós fazemos parte de uma geração pós-moderna. Os relacionamentos dessa geração pós-moderna são chamados de relacionamentos líquidos, ou seja, relacionamentos vulneráveis, que se adequam ao momento, que não são sólidos, uma coisa sólida você olha, você vê forma, você vê características. A coisa líquida não. Se você colocar num copo, ela tem o formato de copo. Se colocar numa jarra, tem o formato de jarra. Os relacionamentos hoje não têm a solidez que tinham antigamente. Antigamente, você sabia exatamente qual que era o desejo de um moço, de uma moça, de uma criança. Era formar uma família, era crescer, era ter filhos. É claro que muitas coisas culturalmente, socialmente mudaram na nossa geração. É muito mais difícil hoje você criar um filho. Você precisa hoje, você não tem uma estrutura do Estado para te dar uma escola do governo que tenha um ensino de qualidade suficiente para que seu filho amanhã ou depois possa concorrer a uma faculdade pública. Então você tem deficiências estruturais na sociedade e por conta disso os relacionamentos familiares também têm mudado, os desejos das pessoas também têm mudado. Muitos casais hoje optam por não ter filhos. É uma opção. Mas, irmãos, ter filho, para quem tem filhos, é uma dádiva, é um presente de Deus tão maravilhoso. E às vezes eu fico olhando, nada contra quem tem animais, muito pelo contrário, animal é para ser cuidado realmente, é para ser muito bem tratado. Mas tem pessoas que substituem e acham que tendo um animal é como ter um filho. Irmãos, não se compara. Tem gente que trata o cachorro como se fosse um filho. Trate bem o seu animal. Mas só quem tem filho sabe a diferença que é. Então, meus queridos, a família foi instituída por Deus. A família que é chamada de família nuclear, família tradicional, foi instituída por Deus lá no Éden. Homem e mulher. Até porque biologicamente existe um encaixe entre homem e mulher. Emocionalmente, fisicamente, existe um encaixe entre homem e mulher. Por conta do pecado e tudo isso mais, os homens perverteram esses valores desde a antiguidade. Tanto que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele faz uma advertência nesse sentido, dizendo que os homens abandonaram a Deus, pervertendo-se entre um e outro, homem com homem, mulher e mulher. Então Deus os abandonou às suas paixões. Então há uma perversão da família nuclear, do modelo que Deus instituiu, homem, mulher, filhos. E o Salmo 127, e o povo judeu cantava esse salmo e preservava esses valores. Valores esses que na nossa sociedade estão corrompidos e nós temos que lutar para preservar. Eu me lembro da minha infância sentando na casa dos meus avós, meus avós italianos sempre tem essa cultura de família, comer o macarrão no domingo na casa do avô, da avó e a família toda reunida. E isso era maravilhoso. Eu cresci com os meus primos, eu cresci com os meus tios, com a minha família. Família é dádiva de Deus. E o Salmo 127 fala sobre isso, sobre essa importância do relacionamento familiar, relacionamento entre pai e entre filho, relacionamento entre família. O tópico 1.3 diz que o temor a Deus e a obediência fazem a diferença. O Salmo 128 fala sobre prosperidade. Prosperidade do homem que teme ao Senhor. Vamos ler aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida.
e verás os teus filhos, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Olha que coisa maravilhosa, as bênçãos que estão determinadas para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Essas bênçãos, irmãos, quando fala de prosperidade, a gente precisa distinguir uma coisa, não significa somente prosperidade material. Toda vez que nós ouvimos a palavra prosperidade, a gente liga logo a ter riqueza, a ter uma boa condição financeira. A prosperidade vai muito além de riqueza e de condição financeira. A prosperidade é o encontro pleno entre você ter o suficiente que você precisa e te faz feliz, mas também num estado de espírito de felicidade. Você está bem, com a vida equilibrada, isso é prosperidade. Prosperidade é realmente o que o salmista coloca aqui, é você olhar para a tua casa, ver tua mulher, você ver a tua mulher, você amar a tua mulher, a mulher olhar para o marido trabalhando e saber que ele está lutando e amar o seu marido, saber que no final da tarde ele vai chegar na casa, saber que na hora da janta vão sentar na mesa, os filhos vão estar em volta da mesa, obedecendo os seus pais, crescendo através do testemunho dos seus pais. Isso é prosperidade, irmãos. A prosperidade é incalculável através de dinheiro terreno. Prosperidade é muito mais do que dinheiro terreno. Prosperidade é isso. Para o judeu, principalmente, falando no âmbito familiar, prosperidade era isso. Não era ter tanto, era ter aquilo que Deus quis dar para ele e conviver bem em família. Quando fala sobre feliz serás, isso é felicidade. Isso é felicidade. A felicidade vai muito além de prosperidade financeira. Quantos e quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que eram felizes mesmo sem ter nada de financeiro. Até porque tem muitas pessoas que têm tão pouco que tudo que elas têm é só o dinheiro. Felicidade vai muito além do dinheiro. É muito bom você ter tudo isso. É muito bom. Mas ser feliz é ter Jesus, é ter Deus cuidando dos seus caminhos. É ter a esperança de um dia herdar todas as promessas que foram feitas por meio da palavra de Deus. É herdar a salvação, é herdar a vida eterna. Isso é felicidade. Felicidade, como diz o louvor lá de Dedos de Davi, felicidade é ter Cristo ao meu lado e por ele ser guardado, ter meu nome escrito no céu. Isso é felicidade, irmãos. Então aquele que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, que tem o Senhor no centro da sua vida, é feliz, é abençoado, porque ele sabe que independente da circunstância, Deus está cuidando dele, Deus está cuidando da família dele. Coloque o Senhor no centro da tua vida, Deus vai cuidar dos teus negócios, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família. Feliz será, te irá bem. Então é isso que fala o Salmo 128. A obediência ao Senhor, o temor ao Senhor faz toda a diferença. No tópico 2, nós vamos ver os benefícios de viver na dependência de Deus. Destacamos no tópico anterior as características gerais do Salmo 127 e 128. Agora nós vamos ver os benefícios de viver na dependência de Deus e em que consiste viver essa dependência. Primeiro, o primeiro ato de estar na dependência de Deus é permitir que Ele edifique a casa. O salmista declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ainda que o povo de Israel pudesse estabelecer os seus próprios projetos, fazer os seus planos, eles só teriam sucesso se eles estivessem sob a direção de Deus. Olha só, planos, projetos, sonhos, desejos, realizações, conquistas. O segredo de ter sucesso em tudo isso que nós almejamos é que esses planos, esses projetos estejam sob a direção de Deus. Você tem colocado seus projetos, seus planos nas mãos de Deus?
Você tem orado e tem buscado direção a Deus a respeito dos seus desejos, dos seus objetivos? Será que você está no caminho certo? Será que você tem desejado as coisas certas? Será que você tem pleiteado aquilo que Deus quer que você pleiteie? Você já fez essa análise? Você já orou a Deus? Você já buscou da parte de Deus esse direcionamento para saber se você está no caminho certo? Quer ser abençoado, irmãos? Deixa Deus edificar a tua vida. Deixa Deus edificar a tua casa. Coloca na mão de Deus a tua vida. Coloca na mão de Deus a tua casa. Peça direção para Deus em cada projeto que você quiser participar. Muitas das vezes nós pegamos as coisas, fazemos as coisas, inserimos Deus. Senhor, está aqui, ó, o negócio está aqui, eu quero que o Senhor me abençoe nesse negócio, mas já estou fazendo, eu nem sei se é da vontade de Deus. Só estou querendo colocar Deus no negócio para dar garantia de resultado. Mas na verdade eu não orei antes, eu não pedi antes, eu não busquei direção de Deus anteriormente para saber se era da vontade de Deus que esse projeto fosse realizado. Irmãos, quando as coisas estão na direção de Deus, quando fazem parte do plano de Deus, do propósito de Deus, irmão, não tem como dar errado. Sabia que aquilo que Deus faz, Deus tem, a gente chama de duas vontades de Deus. A vontade ativa e a vontade permissiva. A vontade ativa é quando você entra no centro da vontade de Deus. E a vontade permissiva é quando Deus não quer exatamente que você vá por esse caminho, mas você insiste tanto que Deus fala, então tá bom, vai por esse caminho. Você já viu que o pai, às vezes eu sou pai, às vezes a gente permite que o filho, a gente sabe que ele vai dar algum probleminha ali, mas nós estamos tutelando ele, nós estamos cuidando, é um problema que eu sei administrar. Ele vai cair ali na frente, mas eu vou saber cuidar dele, mas eu vou deixar ele cair, porque somente ele caindo, ele vai perceber que ele estava errado. Às vezes você fala para o filho, não vai por aí, não papai, eu quero fazer isso, então tá bom, faz. Aí ele faz, ele tem lá seu problema, depois ele volta chorando. Ô pai, ô mãe, aconteceu isso. Pois é, filho, eu não te disse que esse caminho não era o caminho que era para você ir? Com Deus é mais ou menos assim, irmãos. Deus fala, é por aqui. Aí você fala, mas Senhor, eu queria tanto ir ali, porque ali está meu objetivo. Aí Deus fala, não, é por aqui. Você fala, mas eu queria ir por ali. Aí Deus fala, então vai. Aí você vai por ali. Daqui a pouco você volta chorando para Deus, Senhor, deu tudo errado, Senhor, não era isso, Senhor, o Senhor não estava no negócio. Aí Deus vai falar para você, eu estava assistindo. Mas eu falei para você antes, o caminho era por ali. Você quis ir por aí? Então é assim que acontece a nossa vida com Deus. Coisa maravilhosa. O Senhor tem que edificar a nossa vida, irmãos. Nossa vida tem que estar na direção de Deus. Então leia a palavra de Deus, busque na palavra de Deus direcionamento. A Bíblia é uma bússola, irmãos. Se você ler a Bíblia, entender o contexto dela todo, você vai ter direcionamento para a sua vida. Nós vimos na lição anterior, o Salmo 119, versículo 105, dizia exatamente isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus ilumina caminhos escuros. Mostra buracos no caminho para você desviar. Então você tem que edificar a tua vida em Deus. O povo, quando quis fazer segundo sua própria vontade, a Torre de Babel é um exemplo disso. Quiseram construir uma torre para chegar até o céu. Era vontade de Deus que eles fizessem isso? Não, não era. Aí vocês sabem o que aconteceu, a confusão das línguas, enfim, tudo isso. O esforço humano dissipa-se sem a orientação divina. Orientação divina. Principalmente nos dias em que testemunhamos muitos casamentos sendo desfeitos, é de suma importância submeter os planos e sonhos também quanto a constituir uma família ao Senhor e buscar conhecer a sua vontade. Irmãos, o que acontece? Família é projeto divino, casamento é projeto divino, filhos é projeto divino. E por que muitas pessoas que são cristãs, que servem a Deus, que temem a Deus, se casam, e principalmente atualmente, mas também acontecia antes, não conseguem continuar uma relação, se separam. E essa separação é sempre triste, sempre gera dor. Por que isso acontece? Porque na hora de casar, de buscar a pessoa certa, ora, busca, se consagra, pede a Deus, Deus dá o direcionamento. Ok, encontrou a pessoa certa. Mas se dentro do relacionamento você tem a pessoa certa, achei
que doçura, achei meu namorado, essa pessoa que eu quero casar. Você casa, só que dentro do relacionamento, irmãos, depois do casamento acontece, existe um processo de construção. O casamento é um processo de modelagem. Duas pessoas distintas, de famílias distintas, de aprendizados distintos, cada um carrega em si aprendizados desde a sua infância, relacionamentos desde a sua infância, cada um carrega uma história, cada um carrega desejos, sonhos, objetivos, vocês tentam unir isso. Quando vocês casam e têm que conviver diariamente com isso, vocês vão começar a ver os defeitos das pessoas também. E aí que entra a importância de, no transcorrer do relacionamento conjugal, existir a presença de Deus. Porque você vai precisar ser moldado, ele vai precisar ser moldado, ela vai precisar ser moldado, ao ponto de vocês se encaixarem. Agora, a pessoa pode ser crente, pode temer a Deus, pode obedecer a Deus, pode ter orado para casar, mas se na hora de ser moldado a pessoa não se submete a nenhuma modelagem, a pessoa ela continua, não, eu sou assim, meu jeito é assim, minha maneira é essa, não vou mudar, eu sou assim, se você quiser você se adapta, está errado. Não é assim que é feito um relacionamento. O relacionamento é feito de doação. Você divide para multiplicar, você subtrai para aumentar. O relacionamento conjugal é assim. Então por isso que muitos relacionamentos, inclusive de cristão, não dá certo. Porque a pessoa pode ser crente, pode temer a Deus, mas se o Senhor não edificar a casa, se ela não deixar Deus moldar, não vai ser moldado. Se não deixar Deus agir, não vai ser trabalhado. É o vaso duro, ruim, não quer ser moldado, quer ficar daquele jeito, daí dá problema no relacionamento. Irmãos, o relacionamento tem que ser edificado por Deus, é Deus que tem que direcionar. Então, se nós não submetemos à vontade de Deus, se nós não compreendemos através da palavra que nós precisamos nos diminuir, que nós precisamos doar, a importância do papel da mulher no lar, a importância do papel do marido, a mulher honrando o marido honrando a mulher, cada um cumprindo o seu papel para que haja harmonia, o relacionamento não subsiste, mesmo em lares cristãos. E isso é uma tristeza, porque demonstra claramente que houve falha em obedecer a palavra, em entender a palavra, em se submeter à palavra de Deus ou à vontade de Deus. Então aqui a Bíblia está dizendo sobre essa importância de buscar e de ter o Senhor como aquele que edifica a vida, os lares e os relacionamentos. O Senhor edificando tudo isso. Um comentário na revista aqui é interessante. As famílias constroem suas casas, as sentinelas guardam as cidades, mas ambas as atividades são inúteis se o Senhor não estiver presente. Uma família sem Deus nunca poderá experimentar o laço espiritual que ata os relacionamentos. É isso que eu disse no início. Você pode ter laços fraternos, você pode ter uma boa estrutura financeira e enquanto essa estrutura permanecer, sua família vai permanecer unida. Mas e se romper essa estrutura financeira? E se um temporal, uma tempestade, um vendaval acontecer? E se um problema muito sério acontecer? Será que espiritualmente vocês vão ter elos atados de maneira suficiente para preservar a estrutura e o relacionamento familiar? É isso que Deus faz. Alicerce, irmãos. Alicerce. Olha que interessante. Quando você olha para uma casa, você vê que casa bela, que casa maravilhosa. Mas você já parou para pensar quanto foi gasto no alicerce? Quanto de estrutura tem ali debaixo da terra que você não vê, mas está lá. É isso que é Deus nas nossas vidas. Deus na construção das nossas coisas. As pessoas às vezes veem nossas vidas e falam assim, nossa, mas olha como que a pessoa é abençoada, ela tem isso, ela tem aquilo. Mas por quê? Porque tem um alicerce. É porque tem um alicerce. É porque tem Deus. É porque está alicerçado em Deus. 2.2. O Senhor que guarda a cidade. O salmista ainda declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo, eram construídas as chamadas cidades-estados que exerciam hegemonia. Havia diversas fortalezas. As fortalezas eram cercadas por muros maciços, tinham torres, tinham portões, tinham sistemas de defesa. Aqui, o que a Bíblia está querendo ensinar, o princípio bíblico ensinado a respeito disso,
sobre se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, é que nenhum talento, nenhum carisma, nenhum esforço humano valem a pena se não estiverem sob a bênção do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não adianta as suas qualificações se Deus não estiver abençoando. O arrogante confia apenas ou principalmente em si, enquanto o sábio luta e trabalha sob a graça e orientações do Espírito do Senhor. Tal princípio é aplicado também no que concerne a segurança diante dos ataques espirituais. Nossa vigilância deve ser acompanhada de oração. Então a Bíblia fala sobre estar vigilante, irmãos. A Bíblia fala sobre permanecer ligado em Deus, atento, vigiar, tanto fisicamente, materialmente, quanto espiritualmente. Nós sabemos que nós estamos numa luta espiritual também. Ora, se você tem relacionamento com Deus, existe um que quer desfazer esse relacionamento, que não quer que você se relacione com Deus. Então você tem que cuidar da tua vida, e se você estiver alicerçado em Deus, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardes. Olha só que palavra maravilhosa que está escrito nos Salmos. Irmãos, nós temos proteção da parte de Deus, espiritual, não somente material. Essas lições sobre os Salmos têm sido maravilhosas, porque têm nos levado a uma profundidade que às vezes a gente não observa somente lendo o texto, né? Então assim, eu tenho me maravilhado, tenho sentido a presença de Deus nessas lições. É a 12ª lição sobre Salmos. Nós teremos somente uma nesse trimestre a mais, que é a 13ª, e depois nós vamos para uma outra revista. Mas elas têm sido maravilhosas, têm trazido um ensinamento poderoso em nossas vidas, na minha vida em especial. Olha um outro ponto. Nós falamos aqui que o Senhor edifica, que o Senhor guarda a cidade, e agora nós vamos ver que o Senhor dá o sono. Coisa maravilhosa. O salmista afirma que inútil será levantar-se de madrugada, deitar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Que coisa mais melhor do que poder deitar com a sua cabeça num travesseiro à noite e dormir tranquilo, dormir em paz? Quantas pessoas, irmãos, neste mundo têm fortunas, mas não têm sono? Tem riquezas, mas não tem sono? E Deus, Ele dá tudo num equilíbrio tão perfeito, que você tem o que você precisa, que você pode deitar à noite tranquilo e saber que o Senhor vai te fazer repousar em segurança. Deitei-me e levantei-me, porque o Senhor me fez repousar em segurança. É o que o salmista fala também. O Senhor dá o sono tranquilo, o Senhor dá tranquilidade para você deitar, para você ficar em paz. O que o salmista está dizendo sobre a palavra sono? Ele está estimulando a preguiça? Não, jamais, certamente não. A preguiça, ela é reprovada por Deus, como eu já disse. Então, a palavra sono fundamenta-se no fato de que a bênção divina está sobre os amados de Deus, de modo que eles podem descansar no Senhor, podem repousar, não precisa ficar angustiado, não precisa ficar desesperado com relação às necessidades desta vida. É este sono que o Senhor nos dá. Apesar de às vezes você olhar para a situação dessa vida, meu irmão, estou desempregado, para mim está muito difícil. Eu estou com problema isso, mas irmãos, confie em Deus. O momento, a hora das coisas se solucionarem pertencem a Deus. Tenha confiança no Senhor. Que o Senhor seja o alicerce na sua vida, neste momento de dificuldade e turbulência. As palavras que Jesus diz aos seus discípulos a respeito disso é: não estejais apreensivos, não andeis inquietos, quanto ao que haveis de comer ou que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o alimento, ou maior do que a vestimenta? Então Jesus, por várias vezes eu já repeti esse texto aqui, Jesus fala aos discípulos que estavam ansiosos e preocupados. Olha, agora eles começaram a seguir Jesus. Até então eles tinham suas profissões, eram pescadores, eram isso, era aquilo. Agora eles estão seguindo a Jesus, deixaram suas profissões de lado para cumprir o ministério ao lado do mestre. Mas e agora?
como que nós vamos nos sustentar? O que nós vamos comer? O que nós vamos nos vestir? E aí Jesus dá um ensinamento nesse sentido, porque vocês estão preocupados com relação a isso. Olha para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, e Deus as alimenta. Olha para os lírios do campo, que não tecem nem fiam, e nem Salomão se vestiu com tanta formosura como os lírios do campo. Se Deus cuida das aves do céu, dos lírios do campo, quanto mais não cuidará de vós. Essas palavras têm que ecoar todos os momentos na vida nossa, enquanto tivermos dúvida de que o Senhor vai prover. Nós podemos ter quase nada, podemos desejar ter muita coisa, mas o momento, a prova, a situação, as circunstâncias nos levaram a ter praticamente nada. Mas eu tenho certeza que se você estiver confiando em Deus, se a sua vida estiver alicerçada em Deus, se Deus for o centro da sua vida, mesmo no pouco você vai ter o suficiente para comer durante o dia, para se vestir durante o dia e para chegar durante a noite, você deitar, se repousar no teu travesseiro e dormir. E ter segurança no sono, em saber que amanhã vai ser um novo dia e que Deus pode fazer o amanhã ser diferente do hoje. Deus pode fazer o amanhã ser melhor do que o hoje. E se o amanhã não for melhor do que o hoje, o amanhã você vai trabalhar de novo. Se você não tiver trabalho, Deus vai te sustentar. E no amanhã Deus vai te sustentar, vai te dar tranquilidade, vai fazer você repousar em segurança de novo. Porque é isso que Deus faz. Deus cuida dos seus, no muito ou no pouco, no monte ou nos vales, na fartura ou na necessidade. É esse entendimento que o apóstolo Paulo teve, quando ele diz que ele sabe ter muito ou ter pouco. O apóstolo Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter muito, posso ter pouco, sei ter muito, sei padecer necessidade. É isso, irmãos, que é esse sono que Deus dá. Essa tranquilidade de lançar sobre Ele as nossas ansiedades e ter convicção de que Ele cuida de nós. É ter certeza de que Ele vai cuidar. É ter certeza de que Ele vai fazer. Você tem essa certeza? Desculpa, irmão. Você tem essa certeza de que Deus vai cuidar, de que Deus vai fazer? Procure essa certeza, sabe como? Se você tem dúvidas de que Deus vai prover, procure no joelho, dobre seu joelho. Cada vez que você se relacionar mais com Deus, cada vez que você falar mais com Deus, cada vez que você orar mais, cada vez que você tiver mais intimidade com Deus, você vai ter mais confiança. Quanto mais você se aproximar desse amigo verdadeiro, mais convicção você vai ter de que Ele não vai te deixar sozinho. Mais certeza você vai ter de que Ele jamais te abandonará. Mais confiança você vai ter de que Ele vai prover vitória na sua vida, na sua casa, na sua história. A Bíblia diz: fui moço e agora sou velho, jamais vi o justo desamparado. Jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Confie em Deus. Tenha confiança em Deus. Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que muda a situação. Vamos para o próximo tópico: os benefícios do temor a Deus. Vários termos são usados para definir temer a Deus: reverência, respeito, honra, profundo e reverente sentimento de responsabilidade perante Deus ou Cristo, entre outros. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. O Salmo 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. Vamos ver os benefícios. Primeiro benefício é a felicidade plena, ou a bem-aventurança, que significa abençoado, feliz, abençoado, completa satisfação. O segredo da bênção está em uma vida dedicada a Deus, em obediência à sua vontade. É interessante observar que Jesus, ao exercer seu ministério, ensinou sobre as bem-aventuranças. Se você ler, pega a sua Bíblia depois e leia Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram. Olha que interessante. Bem-aventurados, abençoados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Quando Jesus está trazendo esse Sermão do Monte, essa palavra maravilhosa, irmãos, Jesus veio para aqueles que tinham necessidade, porque aqueles que tinham necessidade eram desprezados pelos homens.
Os homens ali montaram o seu grupo daqueles que tinham tudo, estava tranquilo, viviam uma vida tranquila, e aí tinha no meio deles os pobres, os necessitados, os enfermos. Para esses ninguém ligava, achavam que era uma maldição da vida. E aí Jesus vem e começa a falar: bem-aventurados são os que choram, os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E Jesus começa a falar com um grupo de pessoas que não tinha praticamente nada, e Jesus começa a dar a eles uma esperança. É isso que Jesus faz. Jesus pega aqueles que não têm esperança e traz para a vida deles a esperança. Então, bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm em Deus a sua esperança. Eles são abençoados, eles são bem-aventurados. Eles vão ser prósperos nas suas vidas, às vezes não a ótica mundana, a ótica terrena da sociedade capitalista. Às vezes eles vão ser prósperos na sua vida num contexto geral, como nós já falamos nessa lição. A felicidade não está vinculada a bens materiais. Jesus trabalha a questão espiritual lá no Sermão da Montanha. No Novo Testamento, percebemos que a verdadeira felicidade reside na correta relação com Deus, em servir a Deus de todo o coração, servir a Deus de todo o entendimento. Isso é felicidade. Há uma infinidade de pessoas que estão buscando hoje um relacionamento interesseiro com Deus, um relacionamento baseado no toma lá da cá. Senhor, eu vou te servir nesse momento porque eu estou querendo aquela bênção. A hora que eu receber a bênção, eu deixo de servir. Irmãos, esse relacionamento não é um relacionamento que Deus quer ter contigo. O relacionamento que Deus quer ter com você é um relacionamento incondicional. Você serve a Deus quando você tem, e você está disposto a servir a Deus quando você não tem. Leia o livro de Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O relacionamento de Jó com Deus era um relacionamento íntegro. Independente das posses que Jó tinha, Jó temia Deus, Jó adorava a Deus, Jó servia a Deus. Quando Jó perde tudo, Jó continua servindo a Deus. Eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Esse era o pensamento de Jó. Independente das circunstâncias, o relacionamento que Deus quer ter com você é um relacionamento acima das circunstâncias. Não é um relacionamento somente eu vou servir a Deus quando Ele me der as coisas. Não, esse relacionamento interesseiro não pode haver. É um relacionamento falso, hipócrita. Deus não aceita troca, barganha, relacionamento de interesse. O que Deus quer ter com você é relacionamento genuíno, é relacionamento profundo, é relacionamento verdadeiro, é relacionamento de intimidade, é relacionamento acima das circunstâncias. Esse é o relacionamento que Deus espera de você. Ame a Deus quando tem, ame a Deus quando não tem, agradeça a Deus pelo que tem, agradeça a Deus mesmo quando não tenha. Está faltando as coisas? Glória a Deus. Está tendo em abundância? Glória a Deus. É isso que Deus quer de nós. É esse tipo de relacionamento que Deus espera dos seus filhos, daqueles que o amam. Por quê? Porque Deus te chamou quando você não era nada. Quando Jesus veio ao mundo, Ele morreu por pecadores, Ele não morreu por justos, Ele não morreu por santos, Ele não morreu pelos adoradores, Ele morreu por homens vis, pecadores, errados, errantes. E Ele amou todos eles no meio dos seus pecados, e Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para limpar todos eles. Independente do tamanho do seu pecado, do tamanho das suas falhas. É esse amor incondicional, é o amor ágape. Deus quer que você também tenha esse amor por Ele. Bem-aventurado aqueles que amam a Deus, independente da circunstância. Segundo ponto, lição maravilhosa. Comerás do fruto do teu trabalho e irás bem. Benefícios de temer a Deus. Duas lições aprendemos aqui. Primeiro, embora Deus haja em favor dos seus enquanto dormem, estes devem trabalhar. É isso que a palavra de Deus fala. Agora eu vou servir a Deus, eu vou viver da obra. Ok, irmão, se você foi chamado. Tivemos uma queda no sinal ali. Eu fico observando aqui, quando cai o número de irmãos que estão assistindo, a gente já consegue perceber isso. Os irmãos estão retornando. E nós estávamos falando aqui sobre o trabalho.
sobre o trabalho, sobre os frutos do trabalho, sobre a necessidade de trabalhar, sobre aquilo que Paulo exorta a igreja aos Tessalonicenses. Ele diz no capítulo 3, segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 10 e o versículo 11, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esse alerta que Paulo dá aos Tessalonicenses serve para nós. É a importância de trabalhar, de correr atrás do fruto do trabalho. E se nós fizermos isso, com Deus no centro das nossas vidas, tendo uma vida equilibrada, não desordenadamente, como muitos fazem, vivendo a vida toda atrás do trabalho, mas equilibrando a nossa vida, trabalhando, mas cuidando das coisas de Deus, cuidando da nossa casa. Se fizer isso de uma forma equilibrada, nós vamos ver a bênção do Senhor na nossa vida. O cristão viverá do trabalho honesto. Irmãos, tem muitas formas de trabalho, tem muitas pessoas que fazem um trabalho que não é honesto. Esse tipo de trabalho não agrada a Deus, mas o cristão procura aquilo que é honesto. Um trabalho honesto, além de ter sustento próprio, será um canal de bênçãos. O irmão que fizer esse trabalho, além de ter o seu sustento próprio, ele vai ser um canal de bênção para os necessitados, irmãos. É isso que Deus quer de nós. Ele quer te abençoar, para que você também abençoe a outras pessoas, bem como desfrute a bênção do contentamento. Olha que reflexão importante que o comentarista faz. Muitos querem a bênção do Senhor, mas não agem com ética no seu trabalho, desprezando ou negligenciando os deveres que são impostos. Outros vivem de forma dissoluta, desonestamente. Você precisa ter consciência de que o trabalho é uma bênção divina. Seja no trabalho, o cristão que você precisa e que você é na presença de Deus. Seja o mesmo lá no trabalho. Haja da mesma forma. Respeite o teu empregador. Respeite a empresa que você trabalha. Trabalhe com dedicação, como quem faz para si mesmo, como quem faz para si próprio, e você vai ser abençoado, e Deus vai abençoar a sua vida. E para finalizar aqui o 3.3, o último benefício descrito no Salmo 128, o círculo familiar. O salmista registra que os benefícios do temor a Deus e da obediência ao Senhor não se limita apenas ao indivíduo e não somente à sua vida profissional, mas eles são manifestos também no ambiente familiar e influenciam positivamente as gerações futuras. Irmãos, aqui fala sobre legado, aqui fala sobre aquilo que você vai deixar no seu filho, não aquilo que você vai deixar para o seu filho, mas aquilo que você vai deixar no seu filho. Que tipo de legado você vai transferir para ele? Consequentemente, beneficiam toda a sociedade e a nação. É sobre isso que a Bíblia está falando, sobre a constituição familiar. A família sendo constituída de forma alicerçada e, consequentemente, a sociedade sendo alicerçada através da família, a igreja sendo fortalecida através das famílias. É disso que fala essa bênção do Senhor. Notemos a sequência, olha só: temor, sabedoria, formação do lar e manutenção. Afinal, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ter uma sociedade, quer ver uma sociedade rica, próspera? É uma sociedade que tem as famílias alicerçadas em Deus. É uma sociedade que tem a vida alicerçada em Deus. As igrejas são mais fortes, a comunidade é mais forte, é mais sólida. Um respeita o outro, porque o pai ensinou o princípio do respeito pro filho. O filho adquiriu esse legado do pai.
Ele respeita os mais velhos, ele respeita o professor na escola, ele respeita o patrão no serviço. É esse tipo de instrução que a palavra nos traz. É esse tipo de sociedade que Deus espera que nós sejamos. Agora olhe para a nossa sociedade: casamentos desfeitos, vidas desregradas, o conceito de família sendo substituído entre o ser pelo ter, famílias que têm muito, mas não são nada, casas que são ricas, mas não são lar, camas que são tão acolchoadas e tão macias, mas não dão uma boa noite de sono. São trocas que a sociedade fez pelo ter e deixaram de ser. Os relacionamentos já não são os mesmos, os amores já não são os mesmos, os cuidados já não são os mesmos, os lares já não são os mesmos, os domingos na hora do almoço já não são os mesmos. A família já não se assenta mais à roda, já não se dialoga mais, já não se tem mais relacionamento, já não se tem mais amor, um já não conversa mais com o outro, já não liga mais se está tendo falta, se está fazendo falta, se o outro não ligou mais. Perdemos a essência, somos frutos de uma sociedade corrompida, de uma sociedade desestruturada, de uma sociedade que vive na angústia e no amargor do próximo mal que virá. É uma sociedade destituída de valores, é uma sociedade destituída de moral, é uma sociedade triste que nós vivemos. Ela é através da mídia, é uma sociedade que é vendida como uma sociedade moderna, pós-moderna, mas é uma sociedade que contraria princípios da palavra de Deus. E a partir do momento que você desvia dos princípios que a palavra de Deus institui, você entra e você incorre no erro sequencial que te leva à destruição. Vivemos a sociedade destruída, corrompida, vivemos a dor do filho que não tem relacionamento com o pai. É o filho contra o pai, é o pai contra o filho, é o homem contra o outro homem, é nação contra nação, é reino contra reino. Tudo isso nós vemos hoje de uma forma muito ampla, muito triste. Mas quando eu volto para a palavra, eu vejo esperança, e eu quero construir o meu lar, e eu tenho certeza que você quer construir o teu lar baseado nesse princípio. Você já viu a história do fogo na floresta? Tinha uma floresta que estava pegando fogo, e de repente os animais estavam fugindo da floresta, todo mundo fugindo da floresta, e tinha um beija-flor, que ele ia lá no riacho, pegava no seu biquinho uma gota de água, voltava lá e pum, jogava em cima do fogo. E aí alguém olhando o beija-flor que ia e voltava, toda hora o beija-flor ia lá no riacho, uma gotinha de água e jogava no fogo da floresta. Alguém disse: beija-flor, você está ficando louco, você não sabe que você nunca vai conseguir apagar o fogo da floresta? A floresta está inteirinha tomada em chamas, você pega uma gota de água no seu biquinho e vai jogar lá. E ele diz assim: olha, eu sei que eu não vou conseguir apagar esse fogo todo, mas a minha parte eu estou fazendo. Faça a tua parte, edifica a tua família na palavra de Deus, nos alicerces da palavra de Deus. Faça a tua parte, dê a sua contribuição para a sociedade. Eu quero que as minhas filhas façam bem para a sociedade. Eu quero que a minha família seja um bem para a sociedade. Faça isso na sua vida e você vai ser abençoado, você vai ser feliz, você vai ser próspero. Deus vai cuidar de todas as coisas na sua vida. Os salmos, para nós concluir, os salmos aqui estudados trazem uma importante reflexão sobre a bênção do Senhor. Tal bênção está acessível aos que temem a Deus, nele confiam e buscam viver de acordo com a palavra de Deus. Coisa maravilhosa, esses momentos que nós estivemos aqui e pudemos ver como Deus é abençoador. Vamos orar aqui para terminar. Feche os teus olhos aí e nós vamos agradecer a Deus esses momentos que estivemos juntos. Pai querido, Deus amado, muito obrigado pela palavra que entrou em nosso coração, pela palavra que falou fortemente conosco, que nos dá instrução sobre o Senhor ser o alicerce dos nossos lares, ser o alicerce das nossas vidas, para que nós possamos andar segundo a Tua vontade, temendo ao Senhor, confiando no Senhor, acima das circunstâncias. Que a Tua palavra penetre profundamente em cada coração, em cada lar, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga alicerce, que o Senhor traga esperança para cada uma das vidas, Senhor. Eu peço a Ti em nome de Jesus, abençoa o domingo de cada um dos irmãos, que seja um domingo abençoado em nome de Jesus. Meu querido, você é uma bênção. E sabe por que eu posso dizer que você é uma bênção? Sabe aquele ditado secular que diga:
Diz com quem tu andas, e eu digo quem tu és. Se você anda com Deus, você é uma bênção. Aleluia. Que Deus possa te abençoar. Curva a sua cabeça, estenda suas mãos. Vamos impetrar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com a tua casa, com a tua vida, com a tua família, desde agora e para sempre. Diz um amém bem forte aí na tua casa. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Um ótimo domingo para você.